Bom dia, crianças! Como foi de final de semana, de feriado? Aproveitaram para descansar, né? Então vamos começar firme essa semana, tá? Matéria nova de história, lição 4, A Aventura dos Navegadores Portugueses. Abra o livro na página 46 e acompanhe a leitura. Os portugueses chegaram ao território. Então vamos ler juntos. Em 1500, os portugueses chegaram ao território que hoje corresponde ao Brasil. Eles vieram de um lugar muito distante, a Europa, um continente localizado do outro lado do Oceano Atlântico, que naquela época era pouco conhecido. Além disso, não havia avião, nem carro ou barco a motor. Para chegarem até aqui, os portugueses precisaram usar embarcações movidas pela força dos ventos, enfrentando grandes perigos, como ondas enormes, tempestades, sede e fome. Então, era muito perigosa, né, essa travessia pelos oceanos, né? Então, assim, eles corriam sério risco, né? Poderiam naufragar, né, os navios, mas era o único meio. Então, continuando. Em sua opinião, por que os portugueses se interessaram pelo território que hoje forma o nosso país? Então, olha só, o que vocês acham? Por quê que eles tinham interesse aqui em descobrir e em vir para o Brasil, né? O que vocês acham que eles pensavam em encontrar aqui? Será que eles já tinham ideia que aqui tinha muitas riquezas, né? Que aqui seria um local para eles explorarem, né? E conseguirem uma fonte de renda? Pense aí um pouquinho. Então, no século XV, continuando, tá? No terceiro parágrafo. A Europa tinha grande interesse pelos produtos que vinham do Oriente, de uma região conhecida como Índias. Esses produtos eram chamados de especiarias. Eram produtos naturais usados como temperos para a fabricação de remédios, corantes e para a conservação dos alimentos. São exemplos de especiarias a canela, o gengibre, a noz de cola, o cravo, açafrão, entre outros. Então, são condimentos, né? Que hoje em dia a gente usa esse termo, né? Para chamar. Para colocar nos alimentos. Para fazer um bolo, para fazer um doce. Uma comida também salgada, né? Temperada. Então, continuando aí. Então, aqui embaixo, né? Nós temos um desenho aqui. Daqui a pouco a gente chega aqui. Mostrando alguns tipos de especiarias. Para chegar às Índias, os europeus tinham duas opções: cruzar a Europa por terra ou navegar pelo mar Mediterrâneo. Por terra, teriam que enfrentar os árabes, com quem viviam em guerra. No mar Mediterrâneo, quem dominava a navegação eram os comerciantes italianos. Então, olha só, eles tiveram que pensar e buscar um outro caminho para chegar às Índias, né? Já que se eles fossem por terra, eles iam encontrar os árabes e ia ter uma guerra, né? E se eles fossem pelo mar, já a Itália já dominava aquela parte lá do o comércio italiano. Então, já tinha essa dificuldade para eles. Então, aí eles começaram a pensar um outro caminho. O comércio de especiarias era muito lucrativo e os portugueses tinham muito interesse em participar dele. Então, precisavam buscar outro caminho para chegar às Índias e encontrar especiarias. Tentaram, por isso, navegar pelo Oceano Atlântico. Então, adivinhe, quando eles foram para o Oceano Atlântico, o que eles encontraram? Descobriram, né? Descobriram o Brasil, né? O nosso território. Porque o nosso território está situado no Oceano Atlântico, né? O Oceano Atlântico banha o Brasil. Olha só. Isso aqui está na página seguinte, né? Esse mapa. Aí é que mostra, né? A saída aqui da Índia, né, as navegações portuguesas. Olha, depois vocês dão uma olhadinha aqui, tá um pouquinho para frente, mas mostra aqui o percurso aqui, que ele teve um desvio aqui, ó, né, pro lado do Brasil aqui, a rota desviou, tá? Então vamos voltar aqui na página 47, a expansão marítima e comercial portuguesa. O território português é banhado pelo Oceano Atlântico.
No século XV, o reino de Portugal procurou aproveitar essa localização privilegiada para chegar ao seu destino, que era as Índias. Ninguém ainda havia feito esse caminho pelo Oceano Atlântico, mas os portugueses acreditavam poder atingir o Oriente por essa rota. Além da posição geográfica favorável, outras condições facilitaram o interesse do Reino de Portugal pelas navegações marítimas. Então, olha só, por que era importante navegar, né, as navegações? Essa expansão marítima deu início às grandes navegações, tá? Então, vamos lá. Os portugueses se dedicavam à pesca e ao comércio no litoral e, portanto, já tinham experiência com navegação em alto mar. Então, já eram habituados a fazer esse tipo, né, de ida assim ao mar, né, navegar para pescar. Então, era hábito deles já, né? Então, já dominavam, já praticavam isso já há algum tempo. Em Portugal, havia muitos navegadores de várias partes do mundo. Eles trocavam experiências de navegação e contribuíram para o desenvolvimento e o aprimoramento dos instrumentos necessários para as viagens marítimas. Então, aliando, né, ao conhecimento que eles já tinham, né, sobre como navegar, né, como ter isso em benefício deles, isso fez com que eles aprimorassem também mais coisas, né, relacionadas às viagens marítimas, né? Olha só, eles fizeram novos instrumentos, né? Então, cada vez mais foi tendo um aprimoramento, uma melhora, né? Então, continuando. A tecnologia dos navegadores, a bússola e o astrolábio eram fundamentais para as navegações, pois permitiam aos viajantes se localizarem por meio da posição dos astros e pelos registros feitos em mapas por outros marinheiros. O trabalho dos especialistas foi fundamental para o avanço das técnicas de navegação, para a maior precisão dos mapas e para o desenvolvimento de embarcações mais apropriadas às viagens oceânicas, entre elas a caravela. Então, olha só, a bússola, né, a gente já aprendeu que era um instrumento, né, que marcava a direção, né? Nós aprendemos na aula no livro de geografia, né, mostrando a direção em norte-sul, leste-oeste e os pontos colaterais, né? E o astrolábio aí. Olha só, então vamos ver o que é cada um. A bússola, aqui embaixo tem um desenho, foi inventada pelos chineses há mais de 2.000 anos. Nessa reprodução de uma antiga bússola chinesa, o ponteiro é uma colher, cujo cabo sempre aponta para o sul. Mais embaixo nós temos o astrolábio, que foi um instrumento de navegação que se baseava na posição das estrelas. Na foto, um astrolábio persa do século XVIII. Ao lado aqui, nós temos uma caravela. As caravelas eram barcos leves equipados com velas movidas pelo vento que tornaram as viagens em alto mar mais rápidas e seguras. Então, olha só. Aqui, a caravela, né? A bússola em formato de colher aqui e o astrolábio. Astrolábio persa. Então, olha só. Por hoje é só, tá? Tem uma matériazinha para copiar no caderno, tá? Então, na próxima aula de história a gente dá continuidade à matéria, tá? Um abraço, fiquem com Deus.